Hoje, então, vamos estudar outro capítulo do Salmo. Lá atrás, eu acho que no tempo da Covid, nós estudamos vários capítulos, certo? Mas nunca, capítulo 138. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia para o livro de Salmo. Lembra que ao todo são 150 capítulos. 138 já perto do fim do livro de Salmos. Tá. Você vê versículos? Quantos versículos? Isso. Até o versículo 8. Então hoje dá tempo de estudar cada versículo, certo? Em detalhes, os sinais e aprendermos uma lição para as nossas vidas. E vamos orar primeiramente? Pai, neste momento nós oramos, nós pedimos as suas bênçãos ao estudarmos o capítulo 138 do livro de Salmos. Peço que me ajude, que eu possa explicar com clareza, em libras, também para mim sabedoria, para explicar como aplicar em nossas vidas os versículos. Abençoe cada um que está atento, de crescimento para todos. Entendimento também, que eu possa ver as línguas. Parece, começando no capítulo 138, é uma sequência de capítulos para estudo particular escritos por Davi. Rei Davi. Então, não, Salmo não explica a vida. Você conhece Salmos, ok? Junto, 150. O que significa Salmos? São cantos, ok? Então, por exemplo, o povo combinava com grupos peregrinando, então eles cantavam alguns capítulos de Salmo. Ou pode ser outros grupos, como na igreja, no templo, reuniões, cantavam mesmo outros capítulos, combinava com um grupo de adoração. Outros capítulos combina com um devocional particular. Então, por exemplo, a pessoa podia sentar, ler, estudar, orar, ele não era público, era mais particular. Então, o capítulo 138 combina com um devocional particular. Não era grupos cantando. E esse combina com outro livro, outro capítulo. Cadê o livro de Davi? Não. Também. Isso, também. Como é? Tem Samuel, exatamente. Então, 1 Samuel, capítulo 7. Desculpa, 2 Samuel, capítulo 7. Também acontece uma história na vida de Davi. Deus avisa ao profeta para ele explicar ao rei Davi as suas promessas. Lembra que Davi queria construir o templo? Deus disse não. Mas, é o seu filho. Mas, Deus, no capítulo 7, lá de 2 Samuel, Deus
dá para Davi uma promessa, aquela promessa que o seu certo? Lembra que Deus prometeu antes para Abraão, depois Isaac prometeu, e agora Davi, Deus promete a geração davídica dos reis. E então ele construir templo não pode, mas não se preocupe, porque Deus vai usar ele, gerações, para Jesus vir e ser o rei eterno. Okay? Então, este capítulo 138 é parecido com a sua promessa ao rei. Ok? Então, vamos estudar os versículos brevemente. Eu te louvarei. Certo? Ele começa já louvando a Deus. Pergunta: como? Certo? Mas o que significa? Porque o surdo, sinal, todo o coração entende. O que significa todo coração ou metade do coração? O que significa? Tá. Toda a vida, tá, mas é todo o coração. Significa forças. Certo? Você já viu? Todo o coração significa sem preguiça. Então, Davi, eu te louvo. Não é metade. Tudo louvava a Deus. Até ele usa essa palavra, deuses. Deuses, que pode ter significados diferentes. O primeiro, às vezes, ídolos falsos. Pessoas desviadas usavam ídolos. Davi sabia, mesmo assim, louva ao Deus verdadeiro. Às vezes, algumas pessoas acreditam que talvez significa os anjos. Anjos, porque tem outra palavra, os deuses, o D pequeno, que significa anjos. Interessante. Então, os anjos, na presença, a Deus louvado. Mas isso é independente. Ele cantava a ti os louvores. Amém? Aí no versículo 2, tá, diz, inclinar-me-ei, pode ser também, é um ato que combina com adoração, certo? Aonde? Olhando o quê? O templo. Lembra Davi, certo? Então ele é o rei responsável e o templo, um lugar de adoração a Deus. Então ele estava assim, olhos olhando para Deus. Tua palavra acima. Davi louvava a Deus por isso. Eu acho interessante. Hoje nós não temos o templo, certo? Velho Testamento, Deus vinha presença do templo. Lembra? De dia nós vimos a fumar, a nuvem, certo? E à noite o fogo, a coluna. Fim, Jesus veio, morreu, ressurgiu, mudou. Deus, templo, o que é?
Isso, coração. Espírito habita em cada um. Então você não precisa. Cadê a igreja? Precisa. Deus. Cada um. Ok? 3. Aconteceu. Eu lá clamei. Então, eu é no passado, no dia. Isso aqui é passado. Davi, já problema passado? Sim. Já. Ele já pediu ajuda. Já pediu perdão. Já. Então, no dia em que eu clamei, Deus fez o quê? O que ele diz ali no versículo? Escutar. 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 Então, Deus é surdo? Deus tem problema no ouvido? Deus, alentaste. Faz o quê? Preguiça. Reclama, já viu? Reclamar. Bora. 2 Samuel, capítulo 7, Deus prometia coisas futuras. Jesus vem como rei? Ainda não, só no futuro. Então, aqui ele diz todos os reis. Certo? Pode ser também sinal todos os presidentes, todos os governadores, reis, todos. Lembra, português, verbo, final, é presente, passado, futuro. Futuro. Então, esse ainda não. Você vê hoje, presidente do Brasil, louva a Deus. Reis dos outros países, tudo, louva a Deus. Não, mas um dia, sim, todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvires palavras da tua boca. Graças a Deus, né? Hoje versículo 5. Mesmo não. Quem? Reis, certo? Eles, reis, futuro faz o quê? Louvar. Também os reis, mesmo, tá? Antes do versículo. Os reis louvam e cantam caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Então, tem 2 versículos. Versículo 4 e versículo 5. Mesmo sobre o futuro, todas as pessoas da terra, até os mais altos, reis, presidentes,
vão louvar a Deus e cantar de Deus. Agora, eu amo o versículo 6. Versículo 6. Tem duas palavrinhas aqui que você toma cuidado porque vai dar o sinal errado. Ok? Ainda que. Não. Ainda que. Se for separado, só, ainda, sinal. Não. Ainda não, ainda não. Isso. Agora, tem muitos diferentes significados. Deixa eu mostrar aqui alguns exemplos. Ainda que, embora, mesmo que, apesar de, mesmo se. Embora, não é embora não, é outro significado. Embora é a conjunção. Mesmo que, apesar de, mesmo se. Tá? Você vê junto essas palavras, são sinônimos. Lembra? Sinônimos. Certo? Parece que são significados iguais. Ok? Então, ainda que, quando você vê junto, significa que mesmo não muda, certo? Eu vi um vídeo que a pessoa usa sinal C. Às vezes dá para usar. Pois ele diz, se o Senhor é excelso. Mas eu não gosto do se, porque, bom, o Senhor é excelso, tá? Mas isso, até mesmo. Mas na Libras, não tem até mesmo. Mesmo, pode ser mesmo assim, certo? Então, o melhor sinal mesmo é mesmo assim, ó. Ainda que o Senhor é excelso, certo? Ele faz o quê? Deixa eu dar um exemplo. Tá? Ó. Ainda que chova, eu vou para a igreja. Tá? Significa, chova, eu vou para a igreja. Tá? Então, tanto faz. Mesmo assim, vou para a igreja. Então, ainda que. Significa, tanto faz. Né? Então, ó, ainda que venha um surdo, eu prego. Então, faz. Vem um só, mesmo assim, eu prego. Tá? Então, agora olha a sua comparação. Pergunta: Deus é excelso? Sim ou não? Sim. Sim. Mas, mesmo assim, ele faz o quê? Então, ele é excelso e ele faz o quê? Atenção para quem? Sim, mas qual a palavra aí, Davizinho? As pessoas humildes, olha, humildes, Deus atenta. Deus é importante, Deus é excelso. Nós, simples, Deus atenção, ainda que. Deus, maravilhoso, excelso, mesmo assim, ele, atenção para cada um dos humildes. É que nem você falar, presidente viu uma criancinha
mesmo o presidente, ele atentou a criança. Então, tanto faz que ele é acima de todos. Ele aceita dar atenção a cada um. Humilde. Olha o que ele diz na próxima linha. Deus faz o quê? Não está falando aqui. Cadê? Não tem isso aí. Outro versículo sim, Deus. Mas esse versículo é diferente. Ele conhece do quê? De longe. É isso? A homem da igreja. Se você está na igreja aqui, você vê lá na rotatória. De longe já sabe. Né? Ou Deus vê. Olha a diferença. Olha. Quer a sua atenção? Então, como faço? Quer que Deus fique longe? Então, pode ser altivo, né? Ou soberbo. Versículo 5. Andando. Não sabe bem falar. Andando como? Mágoa, angústia. Deus fez o quê? Só letra aí. Não, quase. Reviverás. Então, prefixo. Viverás, vive. Re, o que é re? Não é. Não. In é não. Quase, ó. Fazer. Refazer. De novo. De novo. Não.
Venda. Pra quê? Venda. Venda. Revenda. Re, de novo. Certo? Re. Porque, ó. Re. Estender. Estender. Então, ele vai ó, estender a mão. Estender a mão. Entendeu? Esse, bom, pode ser. Pergunta quem? Isso. Estender a mão contra a ira dos inimigos. Agora, essa palavra destra, está aí você lendo? Destra. O que significa? Quase. Ao contrário. Lembra? Direito. Direito. Isso. Direita. Direito de Deus. Não. Não é o outro. Então. Isso aí. Tá? Agora, o que significa, ouvintes? Quando a gente fala de destra, tem vários significados. Então, o que significa mão direita? O que é? Destra. O que significa? Na Bíblia, você lê mão direita ou destra, tem vários significados. Às vezes, significa honra. Por isso, Jesus, sentado à destra do Pai. Um lugar de honra. Ok? Direito, isso. Certo? Ou significa força e poder. Certo? Então, vem aqui, Jair. Então tá. Por exemplo. Aceita? Aceita?
direita, força. A Bíblia usa essa palavra, direita, para combina poder, força. Não fala mão esquerda. Sempre mão direita mostra poder. Tá, obrigado. Então é isso. Deixa aqui sair. Então, porque Deus poderoso. Então, obrigado. Tua força me salvará. Eu também uso a palavra destra. Direita, sua mão. Certo? Okay? E o último. Então, já vou falar. Essa palavra confunde. Não é toca. Toca. Tem nada a ver. Nada a ver. Certo? O que significa? Sobre mim. Então, tudo, minha vida, me toca. É sobre. Sobre minha vida. Não é sobre. Sobre. Sua vida. Ok? Sobre mim. Certo? Tu vê? Toca significa sobre eu. Então, Davi, ó, tudo, minha vida, isso. Eu sou pai, rei, papapá, minha vida, sou. Certo? Deus aperfeiçoará. Então, Deus ajuda a planejar o caminho da minha vida. Ok? Então, você pode pular, me toca, significa minha vida. Sobre minha vida, melhor. Complicado. Em inglês é mais fácil essa palavra, né? Concerning me. Tua benignidade, ó Senhor, acaba rápido. Isso, dura. Pode ser não, dura? Dura para sempre. Então, parabéns. Dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Davi, então, lembrou da sua promessa de rei, futuro Jesus eterno, todas as nações ajoelhar, louvar a Deus. Ele escreveu o Salmo de capítulo 138. É um estudo particular, você pode ler, particular, louvar a Deus, agradecer a Deus pela sua proteção destra, sua proteção em nossas vidas e o seu cuidado. Amém? Vamos orar? Depois vocês podem fazer perguntas. Senhor Deus, eu te agradeço
pelo capítulo 138, pela tua proteção, o teu cuidado e o teu interesse, Pai. Deus, mesmo sendo lá em cima, mesmo assim, interessa-se por nós. Nós te agradecemos, então, pelas tuas bênçãos. Nós precisamos continuar humildes, sempre, Pai, pedindo a sua ajuda, clamando a Ti. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.